Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. Hoje, pessoal, vamos estudar o capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Que alegria, estamos chegando já no capítulo 4. Como o tempo passa, como esse estudo faz bem, como é gostoso estudar Paulo à luz da doutrina espírita. E pessoal, só relembrando, o finalzinho ali do capítulo 3, ele estava falando acerca das divisões que estavam acontecendo na comunidade cristã de Corinto. Algumas pessoas preferiam pregador tal, outras pessoas preferiam pregador tal, e Paulo vai dizer, isso não é importante. Tanto eu, como Apolo, como Cefas, a gente serve o Cristo. O importante é o Cristo. Ele deve ser o foco. E aí Paulo vai comentar sobre isso, vai comentar da responsabilidade dos que ensinam. Cada um tem a sua responsabilidade e não é pequena, porque falam em nome de Jesus e precisam aplicar, exemplificar, sobretudo na própria vida. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar também lá no final do capítulo 3 sobre o cuidado com o orgulho, para que a gente não deixe o orgulho sobressair, a vaidade. Porque ele vai dizer, olha, todo o conhecimento da terra ainda é bem pouca coisa frente à grandeza de Deus, à universalidade da ciência divina. É bem pouca coisa. Então até o homem mais inteligente da terra é um tolo perante Deus. Aí Paulo vai dizer, eu me orgulho da minha tolice, porque eu, sendo tolo, estou sendo usado por Deus. Agora os vaidosos, os orgulhosos, esses ainda estão um pouco distantes. Aí nós até citamos Sócrates, né? Em que diz assim, só sei que nada sei, na sua sabedoria imensa. Só sei que nada sei. Quanto que a gente ainda tem para conhecer, para caminhar? Inclusive isso está no livro dos Espíritos, em que os Espíritos falaram para Kardec, olha Kardec, até o homem mais inteligente da Terra pode sequer sondar algumas questões de Deus. Então, esse foi o contexto assim, geral do capítulo 3, e agora vamos para o capítulo 4, que nada mais é do que, logicamente, uma continuação daquilo que Paulo já vinha falando no capítulo 3. Né? E aí ele falou do cuidado com o orgulho, falou que todos servem a Jesus, independente de ser Paulo, Cefas, Apolo ou qualquer outra pessoa. E agora ele vai falar para aquela comunidade de Corinto como que ele, Paulo, gostaria de ser reconhecido entre os irmãos. Ele vai dizer, portanto, que os homens nos considerem por servidores do Cristo, sobretudo como servidores do Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Que é isso? Pessoas que ensinam alguns mistérios de Deus, algumas verdades universais, como servidores de Jesus, espalhando sementes, dispensadores de Deus. Servidor é como Paulo queria ser visto, ser reconhecido, e não como o maior apóstolo, o maior pregador. Ele fala no início de suas cartas, eu, Paulo, apóstolo do Cristo, chamado, mas acima da condição de apóstolo para o mundo, né? Paulo queria ser visto como servidor, porque um apóstolo é um servidor. Nós vamos falar sobre isso mais na frente hoje, nesse capítulo 4.
Um apóstolo é, sobretudo, um servidor, alguém que já compreendeu o Evangelho de uma forma mais ampla e, por isso mesmo, compreendeu que a melhor maneira de se elevar é servindo. O Emmanuel fala muito sobre isso, né? Do trabalho servir. Por exemplo, não adianta a gente ir para o centro espírita toda semana trabalhar, distribuir mensagem, água, fazer palestra, atendimento fraterno, se não for com o intuito de servir. Não adianta. Tem que ser o trabalho servir. Então, alguém que compreende o Evangelho se torna, acima de tudo, um servidor do bem. E era assim que Paulo queria ser reconhecido. E ele vai continuar dizendo: já o que se deseja nos dispensadores de Deus, nos servidores, é que eles sejam fiéis. A mim, porém, é de mínima importância o ser julgado por vós ou por qualquer outro homem, pois nem eu ainda mesmo me julgo. Olha, quem lê Paulo assim à primeira vista pode dizer assim: eita, Paulo meio duro. Às vezes ele é duro mesmo nas palavras, mas é importante que a gente compreenda o espírito. Aqui Paulo falou, né, que não se importa de ser julgado por vós, não é com o intuito de diminuir as pessoas, ao contrário, é com o intuito de enaltecer Deus, porque ele diz: eu não ligo se eu sou julgado pelos homens, nem por mim mesmo. Deus é quem é o supremo juiz, e Jesus na figura do seu enviado. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, mas aqui nós notamos que está sublinhado aí o versículo 2, é porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre ele, tá? Lembrando que nós nos baseamos nesta obra, o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, da FEB, tá? E o que tem na obra? Uma mensagem sobre um versículo escolhido, não uma mensagem do Emmanuel. O versículo nós já lemos, é o versículo 2, e a mensagem é: guardemos lealdade, que está lá no livro Fonte Viva, capítulo 115. E Emmanuel fala o seguinte: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, se vê justo na distribuição do trabalho, se legislas, ser fiel ao bem de todos, se espalha os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menospreze o doente. O que ele está dizendo aqui? Independente de qual seja a sua área de serviço, haja sempre para o bem comum. Porque você, mesmo fora, por exemplo, do centro espírita, você está a serviço de Deus. No seu trabalho material, você está a serviço de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui: se você administra, poxa, seja justo. Se você faz leis, seja fiel ao bem de todos. Se você está na área da saúde, não menospreze o doente. E assim vai por todas as áreas do conhecimento humano. Como diz o próprio Emmanuel em outra mensagem, a terra inteira é nosso campo de trabalho, nossa oficina de trabalho e altar de oração ao mesmo tempo. Então, se eu estou no lar com a minha família, eu preciso trabalhar para o bem. E esse trabalho para o bem, dentro da minha casa, é também uma forma de oração. Se eu estou no meu trabalho material, no meu emprego, eu preciso trabalhar para o bem. E o trabalho para o bem é uma oração. Dentro do centro espírita, a mesma coisa. Dentro da igreja, a mesma coisa. Não tem como diferenciar. Um cristão verdadeiro é um cristão em todos os lugares e em todos os momentos. Seja fiel ao bem. Foi isso que Paulo quis dizer, é isso que o Emmanuel está nos dizendo.
E aí ele vai continuar. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Então, independente do que aconteça fora, a vitória aparente, por exemplo, de algumas pessoas no mundo, olha, não se inquiete muito com isso, isso vale muito para a política hoje. As pessoas estão perdendo a cabeça. Porque o candidato que eu acredito não ganhou. Sim, faz parte. Não é o fim do mundo. Não te inquietes em demasia por conta disso. Aliás, não te inquietes. São experiências mundanas. São experiências necessárias na carne. Cuidado, para que a gente não perca o foco, tá? E aí ele vai dizer: recorda o olhar vigilante da providência divina que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. Então, onde você se encontra foi onde Deus te colocou. Se você procura fazer o bem, agir de acordo com as leis divinas, dar o seu melhor, fica tranquilo que você está onde deveria estar. A divina providência, ela vê tudo que acontece, todos os nossos passos. Então, como o próprio Paulo vai dizer em outra oportunidade, lá na carta aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você faz a tua parte, você está exatamente onde você deveria estar. Pronto. Tá? No momento. E aí ele vai finalizar dizendo: e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperamos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Foi o que o Emmanuel disse aí. Nós estamos onde estamos. É o lugar que devemos estar se a gente faz a nossa parte. Só que até esse lugar ele é provisório. Porque as próprias deliberações da lei divina, vão se alterar. Ele diz: aguardemos novas decisões da lei a nosso respeito. As situações se alteram, as circunstâncias se alteram. Então, se você entrega o teu melhor, fica tranquilo. Se você não está muito satisfeito com o teu momento atual, mas mesmo assim está fazendo o seu melhor, fica tranquilo. Porque as circunstâncias que expressam a vontade divina, elas vão se alterar, cedo ou tarde. Então, guarde lealdade, tenha resistência e persistência no serviço do bem, tá? E aí, Paulo vai continuar dizendo, né? Ele estava falando do julgamento das pessoas e do julgamento dele mesmo. Aí ele vai continuar: porque nada sei contra mim. Ele está falando de quando ele realmente decidiu seguir o apostolado. Aquela velha figura do Saulo, perseguidor, ficou para trás. Ele está falando dele, Paulo, né? Eu nada sei contra mim, eu não tenho nada contra mim. Contudo, nem por isso me dou o direito de ser justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele diz assim: olha, eu olho para a minha vida e eu vejo que eu estou tentando fazer tudo certo. Mas nem por isso eu digo que eu sou um santo, que eu sou justificado, porque quem vai dizer é o Senhor. Olha a entrega de Paulo, né? Agora, tinha consciência limpa. Isso aí ajuda muito. Pelo que não julgueis antecipadamente, até que venha o Senhor, o qual não só porá às claras o que se acha escondido nas mais profundas trevas, mas descobrirá ainda o que há de mais secreto nos corações. E então, cada um receberá o mérito de Deus. Gente, não tem como escapar da justiça divina. A gente pode até tentar enganar as pessoas, o mundo. A justiça divina ninguém engana.
que ela vai lá sondando o nosso íntimo. Muitas vezes coisas que a gente nem se dá conta. Deus sabe, a justiça divina sabe. Então por isso que é importante a gente ter paz de consciência. A nossa própria consciência nos acusa ou nos absolve. É importante, olha, eu não sou perfeito, mas eu sei, não precisa ninguém saber. Eu sei que eu estou tentando entregar o meu melhor. Isso, por enquanto, basta. Entregar o melhor, boa vontade. Glória a Deus nas alturas e o quê? E paz na terra aos homens de boa vontade. É isso. Mas isto, irmãos, continua Paulo, entre mim e Apolo, que eram os dois pregadores do evangelho que aquelas pessoas ali em Corinto estavam disputando, né, para ver quem era o melhor. Então ele vai dizer, entre mim e Apolo, vos transmito por amor de vós, para que aprendais conosco a não ir além do que está escrito, não vos inclinando por um contra o outro. Não interessa se quem pregava era Paulo, era Apolo, ou era Cefas, ou era qualquer outro. Isso não interessa, são todos servidores do Cristo, não tem lógica colocar um contra o outro, gente. Que inclusive Paulo falou no capítulo anterior, que isso, colocar um contra o outro, essas rixas, era o que? Era um significado de imaturidade espiritual. Paulo disse, olha, vocês são crianças, pelo amor de Deus, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não comportam, vocês são crianças. Então só vou falar isso aqui. E olha que essa carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, são um tratado universal do cristianismo, vamos dizer assim. São um tesouro. Mas Paulo disse que nem teve condições de falar tudo, viu? Porque as pessoas não comportavam. Imagine o que Paulo não tinha para falar, né? E aí ele vai dar o exemplo, né, dele e de Apolo. Ele vai dizer, pois quem te diferencia? E que tens tu que não recebestes? Mas se o recebestes, por que te glorias, como se não tivesses recebido? Poxa, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que a gente recebe, vem de Deus. Nós somos, vai dizer o Paulo em outra oportunidade, nós somos receptáculos, vasos de barro. Pode quebrar. Somos vasos de barro. O que importa é o que vai dentro do vaso. É o óleo divino. É isso que importa. Esse óleo divino nós recebemos. Nós somos instrumentos, servidores, para que a gente se coloque no nosso lugar. Isso é bom, isso é ótimo, porque tira das nossas costas também a responsabilidade enorme de salvar o mundo. Isso não é papel nosso. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. É verdade, a gente tem que fazer a parte que nos cabe como servidores. Agora, quando a gente estiver trabalhando e a gente não estiver vendo resultado, quando a gente ligar a televisão e ver as coisas aparentemente fora do controle, não é para a gente se desesperar não, porque está tudo sob o controle do verdadeiro Salvador, que é Jesus. Nós somos vasos de barro, receptáculos, é isso que Paulo está dizendo. Vós já estáis fartos, já estáis ricos, vós reinais sem nós, e praz a Deus que reineis, para que também nós reinarmos convosco. Julgo que Deus expôs a nós apóstolos, como os últimos dos homens, como condenados à morte, porque somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Olha que tocante que Paulo coloca aí, né? Ele vai dizer, olha, vocês são ricos do mundo,
Vocês têm uma vida até boa. E legal que seja assim, até da vontade de Deus que seja assim. Mas nós, apóstolos, não. Aí ele vai chorar um pouquinho, né? Ele vai dizer, nós somos como os últimos dos homens. Desprezados. Nós somos como o espetáculo de Deus para os homens e para os anjos. O que Paulo quis dizer com isso? São um show, vamos dizer assim. O show o quê? Que as pessoas assistem, tanto os homens quanto os anjos. Assistem a postura, a vivência daquele que se diz apóstolo do Cristo. Dessa forma, Francisco de Assis falou, pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Por quê? Porque o importante é a vivência. Todo mundo vai estar vendo a sua vivência. Se você vai falar de Jesus Cristo, as pessoas vão observar a sua vivência. E os apóstolos sofrem na terra. Não se engane, é nesse sentido que Paulo coloca. Somos como os últimos dos homens. Né? E aí ele está sublinhado, porque tem uma mensagem do Emmanuel explicando isso. Está lá no Fonte Viva, capítulo 57, a mensagem apóstolos. O que é apóstolo? Apóstolo é aquele alguém que já compreendeu o Evangelho de uma forma mais ampla. O Evangelho já entrou em seu coração de uma forma mais abrangente do que nos demais irmãos. Esse foi elevado à categoria de apóstolo, que é diferente de seguidor, de aprendiz. Tá? E aí, Emmanuel vai dizer, o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Está vendo aqui que Emmanuel faz a distinção entre apóstolo e discípulo? Discípulo é aquele que está iniciando no Evangelho. Apóstolo é aquele que já compreendeu. Então o apóstolo ele é um educador nato. O apóstolo de Cristo é aquele que precisa trabalhar e se sacrificar em prol de quem? Dos discípulos. Para que os discípulos entendam. Quem são os apóstolos? Tínhamos os discípulos, os 12 primeiros que depois viraram apóstolos. Paulo como 13º apóstolo. Chico Xavier, um apóstolo. Francisco de Assis, um apóstolo. Quem é discípulo? Gonçalo. Entende? Alguém que ainda está tentando. Chico Xavier, alguém que já faz. Tá? O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos servidores terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O que é que ele está dizendo aqui? Os trabalhos da terra, no campo material. Veja que ele coloca aqui o administrador, né, no campo material, e o sacerdote também no campo material. Por quê? Porque vai ensinar ao povo as maneiras ainda primárias da fé, gente. Olha só, ainda o beabá da fé. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva para o bem do mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores
e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então o apóstolo é aquele que sofre, mostrando ao mundo o propósito do sofrer. É aquele a quem os espíritos superiores se utilizam para o bem da humanidade inteira. Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Aí a gente fala, aí eu já escutei muitas pessoas dizendo: espírito adora sofrimento. Não é isso, gente, não é isso. É porque a gente sabe que no estágio evolutivo da Terra hoje, o sofrimento, a dor, não vou dizer nem sofrimento, mas a dor, ela se faz necessária para mudar as consciências humanas da Terra, para desgastar a teimosia nos corações humanos, para nos mostrar que o mal não é o caminho. É por isso que o sofrimento, que a dor é necessária. Mas ali na frente não vai ser mais necessário. Quando a Terra se elevar de patamar, essa dor não vai ser mais necessária. Hoje é necessária. Os apóstolos precisam passar pela dor para mostrar aos irmãos de caminhada qual é o caminho. Da mesma forma, Jesus, o nosso divino mestre, fez. Passou pelo martírio da cruz, pelo abandono, pela traição, e chegou no final de tudo e disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nos mostrando que o caminho é esse mesmo. A gente vai passar por dores, por aflições aqui na terra, mas no final a gente deve dizer: Pai, perdoa-os, perdoa quem me machucou. Esse é o caminho que nos cabe. E aí Paulo vai continuar dizendo: nós somos estultos por amor de Cristo. O que é isso? Nós somos tolos por amor de Cristo. Mas vós, sábios em Cristo, nós somos tolos por amor de Cristo, mas vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós fortes. Vós honrados, mas nós desprezados. Ele está fazendo aqui uma comparação, dizendo: olha, nós apóstolos somos os últimos. Vocês, pelo menos na terra, na carne, vocês são felizes, privilegiados. Até esta hora, olha, isso aqui eu até me emocionei quando eu estava estudando. Paulo disse assim: até esta hora padecemos fome, sede e desnudez. Somos esbofeteados e não temos morada segura. Trabalhamos usando as próprias mãos. Amaldiçoamos e bendizemos. Sofremos perseguições e suportamos. Nos blasfemam e perdoamos. Somos de fato como a imundícia do mundo, a escória de todos, até agora. Não é para a gente ter assim um pouco da noção do que os apóstolos passam, do que ele, Paulo, passou. Perseguido, preso, torturado, esbofeteado, tratado como a escória do mundo, esse espírito dessa grandeza. E mesmo assim, perdoou, bendisse. Mas hoje está no reino de Jesus. Hoje está no reino de Jesus. Então, quando acontece alguma coisa em nossa vida, alguém fala mal da gente, alguém é agressivo conosco, a gente quer logo crescer para cima da pessoa, quer devolver na mesma moeda. Se a gente faz isso, pessoal, é porque ainda estamos distantes da verdadeira compreensão do Evangelho. Porque, por exemplo, esse homem passou por tanta coisa e não revidou, não desejou mal. E temos o exemplo sublime de Jesus. Mas é importante também a gente olhar para os apóstolos, porque eles conseguiram fazer o que Jesus fez também, porque compreenderam. Então, se eu revido uma agressão, por exemplo, em verdade eu ainda não compreendi a essência do Evangelho. Ou se eu compreendi, eu ainda não deixei que penetrasse em meu coração. Deus te abençoe, Paulo. Agora,
agora. Paulo, né, ele chorou um pouquinho, ele falou o que sofreu na caminhada, mas agora ele vai ser firme. É como se ele demonstrasse, primeiramente, que ele está no papel de servidor, como uma das últimas criaturas a ser vista na terra, mas agora ele vai ser severo, firme, com a autoridade que ele demonstrou há poucos versículos atrás, com a sua autoridade de servidor. Agora ele vai ser firme. Por que é importante a gente compreender dessa forma? Para que quando a gente lê o que a gente vai ler agora, daqui para frente, a gente não interprete Paulo como alguém arrogante, como alguém sem coração. Não, ele vai ser firme. Mas nós já vimos que antes de ser firme, Paulo tem amor no seu coração. Para que a gente não interprete Paulo errado. Aí tem muita gente que lê Paulo hoje e interpreta da maneira errada. Não é esse o propósito. Ele vai ser firme agora, mas é com amor. Como um apóstolo que ele é. Ele vai dizer: não era para vos envergonhar que escrevo isso, mas para prevenir-vos, caríssimos meus filhos. Embora tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis todavia muitos pais, porque eu vos gerei em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então você pode ter 10.000 instrutores, mas fui eu quem vos gerei em Cristo, fui eu quem vos converti. Eu sou seu pai na fé em Jesus Cristo. Ele diz: meus filhos. Olha o amor desse homem. Ele se considerava pai daquelas pessoas em Jesus. Acho isso lindo. Assim, rogo que vós procedeis como eu, e eu como o Cristo. É aquilo que a gente fala, né, na doutrina espírita, a solidariedade humana, que vem de cima para baixo. Quem está em uma condição melhor vem ajudando aquele que está em uma condição abaixo. Entre desencarnados e encarnados, nessa solidariedade universal. Então Paulo diz: eu sigo Cristo, vocês sigam o meu exemplo aqui na terra, de não revidar as ofensas, de colocar a justiça de Deus em primeiro lugar, acima da justiça dos homens, de colocar a fé em Deus, a fé robusta. Sigam isso. Por isso é que eu vos enviei Timóteo, seu filho na fé, tão conhecido Timóteo, que é meu filho muito amado e fiel no Senhor. Não é filho aqui, não é filho biológico, tá, gente? É filho na fé, porque Paulo converteu Timóteo, ensinou Timóteo o Evangelho, né? Timóteo vos fará saber os meus caminhos que estão em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, conforme ensino em todos os lugares e em todas as igrejas. Paulo, que não se contradizia, ensinava em todas as igrejas, em todos os locais, aquilo que ele era, sem contradições. Como não estou indo a vós, há entre vós os que se enchem de presunção. Aí Paulo, a partir de agora, ele vai ser severo. Como eu não estou indo aí, em Corinto, porque eu não estou indo, estão aparecendo aí pessoas cheias de presunção. Mas brevemente irei ter convosco, se o Senhor quiser. E examinarei, não as palavras dos soberbos, mas a virtude. Eita! Eu acho que aí teve gente que tremeu na base quando leu isso aí. Tremeu as pernas. Porque Paulo disse: olha, eu estou sabendo o que está acontecendo aí, eu estou sabendo que estão se levantando soberbos, eu não estou aí ainda, mas se Deus quiser eu estou indo. E aí eu vou examinar cada um. E não as palavras, mas a virtude.
virtude. E aí está sublinhado o versículo 19, porque tem uma mensagem do Emmanuel, está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 72. Mensagem não às palavras. E aí o Emmanuel vai dizer: é indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportarmos às obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito, as virtudes. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isto mesmo sublimada e eterna. Então, antes da pessoa fazer uma palestra linda, ou fazer uma doação linda para os necessitados, ou construir um templo suntuoso, qualquer coisa dessa, antes disso, a pessoa deve edificar as virtudes da sabedoria e do amor dentro do próprio coração. É isso que é o mais difícil fazer. Mas justamente por ser mais difícil, é que são as virtudes mais sublimadas e virtudes eternas. Tem uma mensagem da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de caridade material e caridade moral. Ela vai dizer que ambas são importantes, muito importantes, mas que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada. No entanto, diz ela, é a mais meritória. É porque é mais fácil a gente doar um alimento do que a gente perdoar alguém que nos ofende. É importante doar o alimento? Demais, muito. As pessoas que estão passando fome, elas têm pressa. Muito importante. Mas a caridade moral é mais difícil, porque quem doa um alimento tem a boa vontade, mas se tiver dinheiro vai lá, compra e doa. Agora a caridade moral, por exemplo, a paciência com os semelhantes, essa a gente sabe o quão difícil é de adquirir. No entanto, é a mais meritória, é sublimada e eterna. Então a edificação do bem em nós está primeiramente em nós mesmos, para depois no exterior. Tá? Então, era isso que Paulo estava dizendo que ia olhar lá em Corinto. Não eram as palavras, mas a virtude de cada um. E aí ele vai terminar esse capítulo 4 dizendo: porque o reino de Deus não consiste nas palavras, mas na virtude. Porque Deus sabe o que vai no coração de cada um. Apesar do que sai pela boca, o que importa é o que tem no coração. E aí, o último versículo: que quereis? Que eu vá ter convosco com vara ou com caridade e espírito de mansidão? Eita, Paulo sendo Paulo, né? Essa forma firme de falar, mas envolta em amor. O que é que você quer? Que eu vá ir com a vara ou com a caridade e mansidão? Aí o Emmanuel fala sobre isso, acho interessante isso. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 21, a mensagem: de que modo? De que modo? O Emmanuel vai dizer: por vezes, o apóstolo dos gentios, Paulo, inflamado de sublimes aspirações, olha o que ele está dizendo, inflamado de sublimes aspirações, envolto no bem, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis,
se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Aquilo mesmo que o próprio Paulo falava, né? Olha, cuidado, amigos, a letra mata, o espírito vivifica. Observe o sentido das palavras e não as palavras na literalidade. Não é que Paulo ia sair lá batendo, chicoteando todo mundo. Tá? Há nenhum século falta. Agora vamos prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui é um puxão de orelha. Como Paulo deu um puxão de orelha lá no pessoal lá de Corinto, o Emmanuel vai dar um puxão de orelha na gente agora. Vai dizer: há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Jesus sempre enviou seus missionários à terra, em todos os séculos. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Nós nunca estivemos abandonados, tá, gente? Os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. A gente não pode dizer, eu não sabia, eu falhei porque eu não sabia. Não. Quantos missionários nós já tivemos? O próprio Cristo veio, mas depois dele, quantos já vieram? Para nos relembrar o caminho do bem, o caminho a ser seguido. Aí hoje eu vou dizer, eu não sabia. Hoje a gente em contato com a doutrina espírita, a gente pode dizer, eu não sabia. Não podemos dizer isso. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar. Cada dia. Cada um sabe o que tem que fazer. Eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que eu vim fazer na terra. Sabe? Eu sei, você sabe. A gente veio em primeiro lugar se melhorar. Esse é o ponto primeiro. E depois, observa a tua vida. Vê as pessoas da tua convivência. Vê onde você está hoje. Em que você pode ser útil. O que você deve fazer. Todo mundo sabe. É só analisar com calma. Nós não estamos falando de grandes missões. Eu vim ser presidente do Brasil. Eu vim ser presidente da ONU. Não é isso. Nós estamos falando das pequeninas lições da nossa vida e que são as mais importantes. Às vezes é reconciliar com o coração que está na nossa família hoje, que a gente fez um mal 5 séculos atrás. Às vezes é reconstruir uma caminhada dentro da religião que a gente usou mal no passado, dentro da profissão que a gente usou mal no passado. Todos nós temos as nossas missões. Tá? Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Eu não devo culpar o outro. Deus, Jesus, que me esqueceu. Não. Se eu fujo do trabalho que me compete, a responsabilidade é minha. Que o Emmanuel chama de vontade paralítica. Olha que firme. O próprio Cristo já falou, né? A cada um segundo suas obras. Então eu não devo colocar a culpa em ninguém, não. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pidão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Imagina, né? A gente ali deixa o trabalho de lado, fica só levando a vida no banho-maria, deitado na cama, na rede, balançando daqui para ali, sem fazer um esforço, e só pedindo, e só pedindo, só pedindo. Aí vem Jesus e diz assim: meu filho, o que é que você quer? Você quer que eu chegue aí do seu lado? Você está pedindo, né? Então, você quer que eu vá com a vara
ou com o espírito de amor e mansidão? Se você quer que eu vá com a vara do sofrimento, da dor, fica aí ocioso só pedindo. Agora, se você quer que eu vá com o espírito de amor e mansidão, vá trabalhar, filho, vá fazer a tua parte. E com certeza eu irei com o meu jugo suave e o meu fardo leve. Olha o alerta para nós, para que a gente peça menos e trabalhe mais. Lembrando, né? Trabalho é toda ocupação útil. Definição dos espíritos superiores. Finalizando o nosso estudo de hoje, o capítulo 4, relembrando o versículo 12 do capítulo 4, em que Paulo diz: trabalhamos usando nossas próprias mãos, amaldiçoamos e bendizemos, sofremos perseguições e suportamos. Para que a gente não se ache melhor do que ninguém, para que quando a gente seja defrontado com a incompreensão, com a ignorância humana, a gente tenha a mesma atitude. Que a gente trabalhe com as nossas próprias mãos, que a gente faça o bem para as pessoas, para que a gente suporte as vicissitudes da vida, que são naturais nesse estágio do nosso planeta Terra. Meus irmãos, foi muito bom mais uma vez estar convosco. Nos veremos no próximo estudo, no capítulo 5. Eu rogo a Deus que te dê paz, sabedoria, uma semana linda, que Jesus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.